Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus, nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus. Sim, estamos vindo de uma grande nuvem de testemunhas. Na verdade, não estamos vindo, estamos submersos, estamos debaixo de uma grande nuvem de testemunhas. O tempo todo estamos recebendo testemunhos e mais testemunhos. Eu quero declarar: o teu milagre está a caminho, o teu testemunho será o próximo. Eu quero que você escreva isso, escreva com fé, mas escreva com muita fé. Escreva aqui embaixo assim, ó: eu creio, o meu milagre está a caminho, o meu testemunho será o próximo. Amém? Já declare isso, porque isso é uma forma de gratidão. E é sobre isso que nós estamos falando. Desde hoje pela manhã cedo, o poder da gratidão e o perigo da ingratidão. Veja, são dois opostos, e esses opostos, eles não se atraem, muito pelo contrário. Quem anda na gratidão atrai o favor de Deus. Quem anda na ingratidão acaba travando os céus, atrasando promessas e às vezes perdendo essas promessas. Então eu estou desde hoje de manhã ensinando você tanto os muitos benefícios de uma vida de gratidão, como os grandes perigos de uma vida de ingratidão. Já falamos hoje pela manhã, né, uma boa introdução, e depois o ponto de número 1, que a gratidão reconhece a fonte do milagre. Muito interessante a postura de Davi, ele dizendo que o próprio Deus havia rasgado, havia furado, havia quebrado, havia rompido as fileiras inimigas como quem rompe águas. Ou seja, ele estava dando todo o crédito ao nosso Deus. Queridos, é isso que nós temos que fazer, queridos. Darmos crédito a Deus, porque Ele que faz tudo nas nossas vidas. Eu quero dar continuidade, mas antes eu preciso entregar aqui um testemunho, né, da Rochelle. A Rochelle, que tentava engravidar, ela e o seu marido Paulo. Profeta, estávamos há mais de 5 anos nas tentativas da gravidez. Foram muitos tratamentos, todos eles, infelizmente, não trouxeram resultado nenhum. Já estávamos desgastados, cansados, até que uma amiga nossa, a Karine, ela nos orientou e compartilhou para assistirmos às suas lives. Profeta, para a honra e glória do Senhor Jesus, a fé invadiu nosso coração já na primeira live. Sim, porque na primeira live o Senhor contou o testemunho de gravidez. Lá pelas tantas, 2, 3 dias depois, mais um. Alguns dias depois, mais outro. Alguns dias depois o Senhor contou um, que inclusive era de gêmeos. Profeta, o nosso coração foi se enchendo de fé. Começamos a entender essa história dos votos, reconhecemos que o Senhor nunca pediu nada, mas nos vimos motivados a fazermos também votos. Começamos a fazer votos todos os dias, de manhã e à noite. E para a honra e glória do Senhor Jesus, na última sexta-feira, recebi o resultado. Estamos grávidos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Profeta, não deu para ver ainda, foi só no sangue mesmo. Primeiro a farmácia, depois no sangue. Mas imagina se forem gêmeos. Olha, querida, se Deus tem isso para vocês, já está feito.
Agora, se não for dessa vez, sejam gratos. Sejam gratos, sejamos gratos, porque o milagre chegou, querida Rochelle. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Queridos, então vamos continuar falando, e tem mais tantos testemunhos aqui, gente. É tão lindo o que Jesus está fazendo. Eu quero que você escreva mais uma vez: eu creio, o meu milagre está a caminho, o meu testemunho será o próximo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Estamos falando então sobre o poder da gratidão e o perigo da ingratidão. Número 2. Eu tenho que correr, porque eu tenho 4 pontos. Quero fazer uma conclusão e nós temos que orar e consagrar o mês de outubro. Hoje é o dia 10, vamos consagrar o mês de outubro. Estamos numa campanha linda chamada Profetizando 2026, 12 dias de clamor por 12 meses do favor de Deus. Amém? 2. A gratidão, ela preserva o que foi recebido. Sim, quem não é grato tende, ou seja, entra numa tendência de perder o real valor daquilo que recebeu. Sabe, parece que a pessoa vai olhando para aquilo que no momento foi, meu Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Mas aquilo parece que vai perdendo valor. Quem é grato nunca cai nisso. Agora, quem permite que a ingratidão fale, olha que forte isso que eu acabei de citar. Não permita que esse espírito de ingratidão fale através da sua boca. Não, mas profeta, o senhor não sabe o que eu estou vivendo como família. O senhor não sabe o que eu estou vivendo na questão financeira. Eu vou repetir o que falei hoje de manhã. A Bíblia nos ensina a nós termos, por motivo de toda a alegria, o passarmos por várias provações, ou seja, problemas. A Bíblia diz que é para nós termos por motivo de toda a alegria. Meu Deus, o que é isso? Que fé é essa? Essa é a fé que agrada a Deus. É a fé que reconhece que de Deus vêm todas as coisas, as boas e as aparentemente ruins. Sim, porque elas são só aparentemente ruins. Ou ruins, né? Porque na verdade, o que acontece? Quando nós passamos por um problema, estamos sendo tratados, estamos sendo ensinados, no mínimo precisamos aprender a nos tornar ensináveis. Entendeu isso? Então Deus não permite um problema que no final de tudo Ele mesmo não nos abençoe. Deus não permite uma perda sem que antes Ele já tenha preparado nas mãos dEle algo muito melhor para todos nós. Eu tenho uma frase que Deus me deu e eu publiquei ela há alguns, talvez 2, 3 anos, não lembro, onde eu digo que, ou melhor, Deus diz que, ficaria melhor eu dizer, né, que eu digo, por quê? Porque a frase é a seguinte: Deus nunca lhe fará abrir mão de algo que está em suas mãos se Ele não tivesse algo muito melhor nas mãos dEle para lhe dar. Então nós temos que entender isso, queridos. Então mesmo quando Deus nos manda abrir mão de alguma coisa, sejamos gratos. Sim, porque a ingratidão, ela gera o quê? Voltando ali, né? A gratidão, ela preserva o valor, ela preserva o que foi recebido. Quem não é grato tende a perder a noção do valor do que recebeu. Esse é o ingrato. Ou melhor, quem não é grato, né? Agora, o ingrato, que é pior do que aquele que não é grato, a ingratidão, ela gera descuido. Em alguns momentos, ela gera desprezo. E com o tempo, obviamente, essas duas coisas, ou essas coisas todas geradas pela ingratidão, isso vai gerar a perda. Ou seja, aquilo que você ganhou, você vai acabar perdendo. Sim, porque o espírito da ingratidão, ela faz você menosprezar aquilo ali. Conquistei, consegui, alcancei, venci, deixa comigo. Qualquer coisa eu te ajudo porque eu sei como se faz. A ingratidão, gente, ela gera descuido, desprezo e com o tempo a perda. O povo de Israel, escute isso, o povo de Israel que foi liberto do Egito com mão poderosa, com mão forte. Esse povo mesmo vendo tudo isso, mesmo vivendo toda essa glória, eles permitiram que o espírito de ingratidão
movesse um espírito de murmuração. Sabe, uma murmuração constante enquanto eles peregrinavam no deserto. E isso, escute, isso desagradou a Deus de uma forma extrema. Uma das coisas, Deus entregando a eles todos os dias, todo santo dia, literalmente caía comida dos céus. Se o maná vinha, perdão, gente, e ele era deitado sobre a terra. E Deus avisava, olha, vocês não colham além do que vocês vão comer. Não guardem para amanhã aquilo que eu estou dando hoje, porque amanhã eu vou dar mais. Ou seja, eles tinham que ter um espírito de gratidão extremo. Um espírito de uma gratidão extrema. Por quê? Porque a comida caía do céu, queridos. Mas mesmo assim, eles não paravam de murmurar. Chegou um ponto, um momento, foi tão extremo, que Deus mandou uma peste de codornizes, porque eles queriam comer carne. Só que Deus estava entregando um alimento, gente, um maná celestial, um alimento perfeitamente equilibrado nas condições nutricionais. Não haveria nada melhor para o corpo deles do que o maná. Não, mas eles queriam carne. Ou seja, eles estavam... Mas, profeta, qual é o problema deles quererem carne? O problema não era eles quererem carne. Era eles quererem carne porque eles estavam insatisfeitos com o que estavam ganhando. Estavam insatisfeitos com aquilo que Deus estava dando. E isso é muito perigoso. É muito perigoso. Ou seja, uma hora eles olham, meu Deus, está caindo comida dos céus. Outra hora, não aguento mais essa comida. Não quero mais. Para mim já não serve mais. É isso que estamos mandando de mensagem no mundo espiritual quando estamos reclamando. Quando você reclama do carro que você tem, quando lá atrás você orou, você pediu a Deus, talvez você fez voto, você buscou, você chorou, você pranteou, você trabalhou muito, você guardou dinheiro e quando você comprou, você dava graças a Deus, glória a Deus, talvez até tenha postado nas redes sociais, muito obrigado, Senhor. E hoje você está aí dizendo, porque essa porcaria desse carro, porque esse carro maldito, porque esse lixo de carro. Pare de murmurar. Mas, profeta, o carro está todo arrebentado. Pode até estar todo arrebentado, pode ser um carro bem velhinho, bem simples, bem humilde, bem, sabe, todo cheio de problemas. Mas você pode ter certeza que milhares, centenas de milhares de pessoas gostariam de ter esse carrinho, mesmo com tantos problemas, para poder levar a esposinha no mercado, a família num passeio. Seja grato. Seja grato. Queridos, porque a ingratidão, preste atenção, fez com que uma geração inteira, falando do povo que saiu, todo o povo que saiu do Egito, fez com que uma geração inteira, nós estamos falando de milhões de pessoas, uma geração inteira viesse a morrer no deserto, mesmo eles tendo a promessa da terra prometida. Desculpa a redundância. Mas eles tinham a promessa, queridos. E mesmo tendo a promessa, desculpa a redundância mais uma vez, da terra prometida, a murmuração, ou seja, a ingratidão, não permitiu apenas Josué e Caleb, de todos os milhões que saíram do Egito. Eram milhões de pessoas, gente. Não era meia dúzia de gente. Exceto Josué e Caleb, porque tiveram um espírito de valentia, um espírito de coragem, um espírito de gratidão, um espírito de servos mesmo de Deus. Somente eles dois de todos que saíram do Egito. Gente, isso aí é terrível demais. Ou seja, o povo ficou dando voltas. Gente, a ingratidão fez com que uma jornada para homens sadios em marcha, marchando, descansando, comendo, marchando, algo em torno de 12, 15 dias eles fariam a distância entre o Egito e a Terra Prometida. Você sabia disso? Agora, pensando que eles iam sair de lá com mulheres grávidas, mulheres carregando bebês, bebê de colo, vovozinhos e vovozinhas,
Vamos pensar que eles tinham que montar acampamento à noite, desmontar o acampamento de manhã, tinha que fazer comida, tinha que arrumar, tinha que limpar, tinha que fazer um acampamento literalmente todos os dias. Ou melhor, todas as noites, desmontar isso tudo todos os dias para fazer o povo andar. E muitas vezes, quando Deus não dá uma direção, talvez ficarem ali parados. Não porque Deus tivesse errado o caminho, não porque Deus tivesse esquecido o caminho entre o deserto, entre o Egito, durante todo o deserto até a Terra Prometida. O problema era a murmuração, era a ingratidão. Uma ingratidão, uma coisa terrível. Mesmo eles tendo a promessa, gente, eles não puderam entrar. Então, a ingratidão, isso aqui é grave. O que eu vou falar agora é muito grave. É muito forte, é muito terrível. A ingratidão pode anular promessas de Deus. Não, profeta, ninguém pode anular uma promessa de Deus. Eu não sei que Bíblia que você está lendo. Eu não sei quem você está escutando, mas está escutando coisa errada. Está ouvindo coisa errada. Vamos lá. Deus não levantou Davi rei. Deus não escolheu Davi. Porque tem aquela história, né? Ah, Saul errou daquele jeito porque ele não foi escolhido por Deus, foi escolhido pelo povo. Tudo bem, foi escolhido pelo povo. Mas ao mesmo tempo foi ungido por Deus. Saul pegou toda aquela unção que ele recebeu para ser rei, tacou no lixo e decidiu fazer tudo errado. Perdeu a promessa. Mas vamos lá, vamos para Davi então. Davi, ele não só foi ungido por Deus, ele foi escolhido por Deus, mas ele também escolheu, como nós estávamos falando essa semana, até ontem, ele escolheu estar no lugar errado e olhar para o lugar errado. Ele tinha que estar na guerra, não tinha que estar no palácio. Ele tinha que estar na guerra, não em casa. E porque estava em casa, acabou enxergando Batseba tomando banho, nua. E ali ele se afeiçoou por ela, desejou-a, montou todo um esquema. Deus não escolheu ele para isso. Deus não ungiu ele para isso. E você sabe que isso repercutiu muito negativamente em todo o seu reinado, em todo o seu chamado. Sim, a ingratidão é uma das coisas, talvez uma das piores, que pode nos fazer perder a promessa de Deus. Assim como uma geração inteira que foi tirada de dentro do Egito com a promessa de que eles estariam herdando, sim, a terra prometida. Não herdaram, perderam a bênção. Perderam a bênção. Vamos lá, Deus chega, voltando para o Gênesis, Deus chega através dos seus anjos e fala para Ló e para sua esposa: olha, Abraão intercedeu, o amigo de Deus intercedeu, ele é tio de você, ele é seu tio, Ló. Lembra dele? Lembro. Pois bem, ele intercedeu e por causa disso nós temos que tirar vocês daqui, porque Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado, da podridão do pecado que aqui está. Mas nós estamos impedidos, estou aqui contando a história, nós estamos impedidos de fazer qualquer coisa contra Sodoma e Gomorra, enquanto você, Ló, e a sua família não estiverem sãos e salvos, num lugar onde vocês ainda vão poder escolher, tudo por conta da oração de Abraão, Abraão que era amigo de Deus. Então havia uma palavra, havia uma promessa, e a Bíblia diz que o próprio Deus se via impossibilitado. Gente, o próprio Deus se via impossibilitado de fazer o que tinha que fazer contra Sodoma e Gomorra por conta do pedido do seu amigo Abraão. Enquanto Ló não estivesse, ele e a sua família sãos e salvos, Deus não ia fazer o que ele havia decidido de fazer. Olha que coisa. Então havia uma instrução, havia uma blindagem, havia provisão, havia tudo. Mas a mulher de Ló decidiu olhar para trás, perdeu a promessa. Então, não venha com essa história de que não, uma promessa dada por Deus, ninguém pode destruir. Ninguém externo? Ok. Agora, a pessoa pode receber a maior palavra, a mais poderosa de todas,
Deus está me falando, você vai ter o maior ministério profético, o maior ministério apostólico da história. Aí a pessoa começa a fazer tudo errado, porque ela não acredita naquilo, porque ela não dá crédito, ou ela pensa, não, depois eu vou fazer isso aí, hoje eu vou curtir um pouco mais. Ou então ela fala, não, isso é viagem. Isso aí a pessoa se emocionou, vai perder a promessa. Vai perder a promessa. E voltando à ingratidão, fez com que toda uma geração de milhões de pessoas, mesmo tendo a promessa, não pudessem usufruir dessa promessa. Número 3, a ingratidão. Olha que isso aqui é terrível. A ingratidão, ela cega o coração da pessoa. Sim, quando a gratidão some, quando a gratidão desaparece, a visão espiritual que nós temos ou que tínhamos, ela se apaga. A pessoa começa a achar que Deus lhe deve alguma coisa. Não, afinal eu sirvo a Deus, afinal isso, eu dou um grande dízimo, afinal não sei o que, afinal não sei o que lá. Ou então ela começa a pensar que o esforço humano dela mesma, dele mesmo, já é o suficiente. E começa a dizer, não, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus. Gente, uma vez um dos maiores jogadores de futebol da história do Brasil chegou para um dos maiores, foi premiado, né, no mundo inteiro como o melhor jogador do mundo em tal ano. Um dia eles pegaram o mesmo avião e esse, um dos maiores jogadores, eu vou falar de futsal, ele chegou, um dos maiores, chegou e falou para esse outro jogador daí futebol 11, futebol de campo mesmo, que foi da seleção brasileira e tudo, conhecido por todos aqui se eu falar o nome. E esse do futebol de salão disse, olha, Deus assim, Deus assado, que Deus quer te abençoar, Deus tem uma nova vida para ti, fulano e tal. E ele olhou para ele e disse, cara, olha quem eu sou, cara. Eu não preciso de Jesus, cara. Eu não preciso de Deus, cara. Esse negócio aí, deixa para quem é pobre, deixa para quem não tem. Eu não preciso, cara. Eu já fiz a minha. Gente, esse homem fez essa declaração de muita ingratidão. E o que aconteceu? A gratidão move os céus, amém? A ingratidão, ela trava os céus. Na verdade, eu quero liberar aqui algo para você nessa noite. A ingratidão, ou a gratidão atrai o favor de Deus. A ingratidão atrai demônios do inferno. Grava isso aí. A gratidão atrai o favor de Deus. A ingratidão atrai demônios das trevas. Não preciso dizer que a carreira desse grande jogador, ele foi sim o maior do mundo, foi sim, por muitos anos, um dos maiores do mundo. Simplesmente a carreira dele no futebol acabou de forma dolorosa, de forma esdrúxula, perto de alguém que se esforçou tanto para estar lá. Romanos capítulo 1, versículo 21 diz, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obedecendo-lhes o coração insensato. Queridos, a ingratidão, ela não começa na boca. Ela começa no coração. Então, se você sente que a ingratidão está tocando a sua vida, o seu coração, se você sente que a ingratidão está tocando o seu coração, você precisa expulsar isso, acabar com isso, sabe? Você precisa verdadeiramente dizer, Senhor, eu não quero andar na ingratidão, Senhor, eu não quero ser ingrato. Mas profeta são muitas lutas, agradeça. Como eu falei hoje de manhã, nas lutas nós aprendemos, nós amadurecemos, nós somos forjados, nós somos formados, nós somos fortalecidos, nós nos tornamos, sabe, casca grossa. Não mais aquele tipo de pessoa que qualquer coisa tá, não vou mais na igreja, não vou mais ler a Bíblia, não vou mais isso, não vou mais aquilo. Chega, sejamos gratos. Sabe por quê, queridos? Número 4, a gratidão atrai ainda mais de Deus. Não é só o favor de Deus, porque às vezes as pessoas não entendem o que é o favor de Deus. Elas acham que é um favor que Deus vai nos fazer. Não, queridos. O favor de Deus abre portas.
O favor de Deus, ele estabelece conexões que nós, com nossos esforços, talvez nunca conseguiríamos estabelecer essas conexões, nem por durante toda a nossa vida, com todo o nosso esforço. O favor de Deus vem e pá, está feito. Então, quando somos gratos, ou seja, quando temos gratidão no coração, nós atraímos ainda mais de Deus sobre nós. Sim, porque Deus confia mais naqueles que sabem agradecer. Sabe, aquele que é fiel no pouco, certamente ele vai ser fiel no muito. Quem é fiel no pouco é porque reconhece que o que recebeu, mesmo sendo pouco, ele é de Deus e por isso ele se torna apto para receber mais. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, em tudo dai graças. Não está muito bom? Entenda que isso é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas, profeta, a luta está ruim, como é que eu vou estar agradecendo por isso? Não agradeça só pela luta, agradeça pela luta e pela vitória que você já tem garantida em Jesus. Senhor, eu estou passando por uma luta terrível nessa área, naquela outra área, sei lá, no casamento, nas finanças, com os filhos, no trabalho, não sei. Senhor, eu estou vivendo o pior momento da minha vida, mas eu já agradeço. Gratidão. Eu já agradeço porque o teu favor está sobre mim. Eu já agradeço porque eu sei, mesmo sem ver, eu sei que o Senhor está trabalhando. Mesmo sem ver, eu sei que os teus anjos estão ao meu redor para me guardarem, para me sustentarem. Você está ouvindo essa palavra, meu irmão? Você está ouvindo essa palavra, minha irmã? Escreva aqui embaixo: eu estou ouvindo, profeta. Escreva: eu recebo, profeta. Queridos, a gratidão, ela transforma. Isso aqui você tem que anotar. Isso aqui você precisa anotar. A gratidão, ela transforma. Estou falando de milagres, viu? Eu estou falando de milagres. A gratidão, ela transforma o pouco em muito, o simples em extraordinário e o comum, ou seja, o natural, no sobrenatural. Grava isso, eu vou ler de novo aqui o que eu anotei antes. Deixa eu só colocar aqui. Eu vou ler de novo, você anota, escreva aqui embaixo, ok? Escreva aqui nos comentários. A gratidão transforma o pouco em muito, o simples em extraordinário e o natural em sobrenatural. É isso que a gratidão faz. Agora, a ingratidão, ela trava tudo isso. Você não acessa mais sobrenatural, você já não alcança mais o favor de Deus. É terrível. E número 5, para nós finalizarmos, eu quero orar e consagrar também o mês de outubro. Hoje é o dia 10. Queridos, ponto de número 5, Jesus nos ensinou a gratidão em todos os momentos. Jesus nos ensinou mostrando esse exemplo. Antes dele multiplicar os pães, o que Jesus fez? Ele agradeceu. Lembra disso? Antes dele enfrentar a cruz, ele deu graças. Lembra quando ele foi ressuscitar Lázaro? Ele deu a ordem e já disse: Senhor, eu sei que tu sempre, aliás, o Senhor sempre me ouves. Ele estava dando graças, estava agradecendo porque Deus, o Pai, sempre o ouviu. E ainda falando acerca da Santa Ceia, ou melhor, tudo isso que eu falei agora, isso nos mostra que a gratidão, ela não deve depender das circunstâncias, mas de uma consciência de quem é Deus nas nossas vidas. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte demais. Entenda, nós não podemos simplesmente sermos gratos quando tudo está 100%. Nós temos que ser gratos em todos os momentos. Jesus estava indo para a cruz, queridos. Jesus estava assim caminhando para um dos piores momentos, não um dos piores. Sim, estava se preparando para o pior momento da sua vida. Momento dele literalmente derramar toda a sua vida, o seu sangue por nós na cruz do Calvário, e ele estava dando graças. Ele estava glorificando a Deus. Meu Deus, gente.
muito antes, ou pelo menos um pouco antes, quando estava preparando a ceia, em função da sua obra na cruz do Calvário. Em Lucas capítulo 22, versículo 19 diz: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Então nós temos que entender isso, gente, que Jesus, que é Jesus, não é que era, né? Jesus que é Jesus, se ele agradeceu em momentos de dor, quem somos nós para não agradecermos, queridos? Quem somos nós para não termos uma vida de gratidão? Sejamos gratos, queridos, porque a gratidão atrai ainda mais de Deus. A gratidão atrai o favor de Deus. A gratidão atrai a provisão de Deus, a promoção de Deus. A gratidão atrai tudo o que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Você recebe essa palavra? Por favor, se você recebe, escreva aqui embaixo: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. E mais, eu quero orar por você agora. Eu quero que você escreva aqui, ó: seja profeta de Deus sobre a minha vida. Escreva isso: seja profeta de Deus sobre a minha vida. Amém? Já escreveu? Já deixou o seu like? Já está preparado, preparada para compartilhar? Compartilhe agora já, antes da oração. É tão rapidinho. Vai ali, clique em compartilhar, joga lá numa rede social, joga lá no WhatsApp, manda para o seu amigo, manda para o grupo aí da igreja. Tem 30, 40, 50 pessoas. Manda lá e Deus vai abençoar muito a vida de todos. Amém? Já escreveu? Seja profeta de Deus sobre a minha vida? Então vamos orar. Lembrando que amanhã, 10 da manhã, nós temos culto aqui na nossa igreja. Você não pode perder. 10 da manhã, 7 da noite, 2 cultos proféticos muito poderosos. Deus estará manifestando algo glorioso. Eu vou estar te esperando lá para nós juntos buscarmos e recebermos mais de Deus. 10 da manhã, 7 da noite, eu vou estar esperando você. Se você vier de longe, fale com os obreiros, diga: eu estou vindo de longe, estou vindo, sei lá, de outro estado, estou vindo aqui do interiorzão do estado do Rio Grande do Sul. Eu quero pedir uma oração do profeta. Eu vou orar por você. Todos os que vêm de longe, que pagam, sabe, às vezes um preço, tanto de logística como financeiro para estarem ali, eu quero poder honrar vocês, mas vocês precisam me avisar antes, através da minha equipe, né, perguntar até se eu vou estar presente, né, mas veja se você já estiver vindo amanhã, né, entre em contato. Se não der certo, quando chegar lá, já fale com o obreiro que eu vou estar lá, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado pela tua unção, teu poder, Pai, por cada palavra de alinhamento, Senhor. Meu Deus e meu Pai, não nos permita vivermos uma vida de ingratidão, Senhor. Não nos permita, Deus, vivermos uma vida onde reclamamos de tudo. Se o dia acorda ensolarado, meu Deus, está tudo tão lindo e eu tenho que trabalhar. Ou então acorda chovendo e a pessoa: meu Deus, está chovendo e agora como é que eu vou trabalhar? Ou seja, tudo está ruim. Meu Deus, nos livra de termos um coração ingrato. Nos livra, Senhor, de vivermos na ingratidão, porque a ingratidão, ela atrai demônios. A ingratidão, ela atrai demônios, ela atrai problemas, ela atrai o inferno. Meu Deus, meu Pai, eu oro para que todos nós, todas as minhas ovelhas queridas, todos sejamos verdadeiramente gratos a Ti, ó Deus. Que o nosso coração, meu Deus, transborde de gratidão todos os dias, sempre que o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem o melhor para nós. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra, meu Deus. Ensina-nos a sermos sensíveis e não ficarmos, meu Deus, choramingando pelos cantos, reclamando das coisas, reclamando como o povo de Israel fez. E por conta dessa reclamação, desta murmuração, desta ingratidão, acabaram morrendo no deserto, ou seja, morreram no meio do caminho. Senhor, livra-nos de andarmos assim. Livra-nos da ingratidão. Nós rejeitamos todo espírito de ingratidão e te pedimos, Deus, dá-nos espírito de gratidão. E a Ti, meu Deus, seja honra, glória e todo louvor, meu Deus, debaixo desta unção. Eu profetizo, meu Deus, sobre o mês de outubro, o mês 10. Hoje é dia 10. Eu profetizo, meu Deus, transformação, vida plena, vida abundante. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida abundante. Senhor, dá da Tua abundância para cada vida, para cada família agora, Pai. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo todo o mal, toda obra das trevas, tudo aquilo que tem tentado travar
que tem tentado impedir. Meu Deus, eu declaro um grande rompimento, Senhor. Rompimento, Senhor, rompimento, Pai, rompimento, Pai. Eu declaro vidas rompendo agora, Pai. Eu declaro que o mês de outubro, Senhor, será assim um mês de rompimento, Pai. Um mês, sim, de muitas libertações e de um grande rompimento, Senhor, meu Deus e meu Pai. A Ti seja a honra agora e todo louvor por tudo o que o Senhor vai fazer, por cada vida que o Senhor vai tocar, por cada vida que o Senhor vai alcançar. Meu Deus, meu Pai, eu declaro, Senhor, 2026 é o ano do avanço, é o ano da expansão, é o ano da ampliação. E se você recebe isso, minha ovelha querida, escreva aqui embaixo: eu creio, recebo, tomo posse, em nome de Jesus. E amanhã de manhã, 6h30 da manhã, eu vou estar aqui. E depois, às 10 horas da manhã, vou estar na igreja te esperando para desenharmos este ano de muito avanço, de muita expansão, de muita ampliação. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Uma noite de sábado extraordinária. Nos vemos amanhã, 6h30 da manhã, e depois dos nossos cultos. Deus abençoe, paz de Cristo. Tchau, tchau.